Minha mãe me proibiu de comemorar o aniversário de 10 anos do meu filho porque os filhos do meu irmão não se sentiam especiais o suficiente. Então, naquela mesma noite, nós nos mudamos. Um ano depois, os netos de ouro dela viram o quanto meu filho estava feliz e o colapso de ciúmes do meu irmão destruiu a família. Meu nome é Nick. Tenho 35 anos, sou chaveiro, o cara da caixa de ferramentas arranhada e da voz calma que aparece quando a chave de alguém quebra à meia-noite. Moro em um pequeno aluguel com minha esposa, Ana, e nosso filho, Léo. Ele vai fazer 10 anos neste domingo. Tem colocado post-its na geladeira com faltam 3 noites, faltam 2 noites, como se fosse uma contagem regressiva para o lançamento de um foguete. Ele quer uma festa simples, futebol no pátio, cachorro-quente e um bolo de chocolate com o número 10 em cima. Nada extravagante. Na minha família, eu sou o cara de fundo. O liga pro Nick quando a dobradiça rende, a fechadura emperra ou a porta incha no verão. Mas se for para uma sessão de fotos, uma promoção ou uma foto perfeita com roupas combinando num campo ao pôr do sol, ligam pro meu irmão mais velho, Andrew. Ele é o queridinho. Ele não conserta portas. As portas se abrem para ele. Eu não odeio o Andrew. Quando éramos crianças, eu o seguia como uma sombra com uma chave inglesa, enquanto ele era seguido por aplausos. Mamãe mantinha a pontuação em um caderninho invisível que só ela enxergava. De alguma forma, ele sempre tinha créditos e eu sempre tinha formação de caráter. Ele aprendeu a ser adorado. Eu aprendi a ser útil. No sábado à tarde, passei na casa dos meus pais para pegar uma mesa dobrável para a festa. Mamãe adora emprestar as coisas junto com um sermão. Ela me observou tirando o pó da mesa na garagem e disse: "Entra para tomar um chá." O tom dela significava "tem pauta." Papai estava na poltrona, TV no mudo, fingindo neutralidade tipo a Suíça na sala de estar. Mamãe serviu o chá, não ofereceu açúcar e foi direto ao roteiro. Estávamos conversando, disse ela. Sobre o quê? Perguntei. Sobre o domingo. O que tem o domingo? Ela respirou fundo. Sobre o Léo. Esperei. Você não pode fazer a festa, disse ela, como se fosse previsão do tempo. Os filhos do seu irmão não se sentem especiais o suficiente. Pesquei, sem entender. O quê? Eles viram os balões que você comprou, disse ela. E estão sensíveis agora. Sentem-se deixados de lado. Uma grande comemoração pro Léo seria divisiva. São só 5 crianças, cachorro-quente e um bolo, respondi. Não estamos contratando uma banda marcial. Ela sorriu de leve, mas fria. Adie ou faça uma festa conjunta na casa do Andrew. O quintal dele é maior. É mais justo. O Léo só faz 10 anos uma vez, falei. E já planejamos tudo há semanas. A voz dela esfriou ainda mais. Se você escolher o egoísmo, não o traga aqui depois. Não vamos recompensar isso. A chaleira desligou com um clique. Papai pigarreou. Ninguém olhou para mim. Por dentro, algo pequeno e preciso se encaixou, como pino se alinhando dentro de uma fechadura. Não era raiva. Era reconhecimento. Eu vi aquele velho caderninho de novo, mesmo onde a alegria do meu filho contava como o roubo da felicidade de outra pessoa. Tá bom, eu disse. Entendi, mãe. Deixei a mesa dobrável onde estava. Saí de mãos vazias, mas com um pensamento que não me largava. Ele só faz 10 anos uma vez, e nós terminamos de pedir permissão para comemorar o nosso próprio filho. Frases como "os filhos do seu irmão não se sentem especiais o suficiente" não aparecem do nada. Elas são construídas aos poucos, tijolo por tijolo, favor por favor, silêncio por silêncio. Cresci aprendendo que o amor na nossa casa vinha com letras miúdas. Quando Andrew precisava de um taco novo, o orçamento se esticava. Quando eu precisava pagar uma taxa da escola, virava uma conversa séria sobre prioridades. Quando ele ganhava troféus, a sala virava um santuário. Quando eu consertava a cerca quebrada, ganhava um aceno e um bom rapaz. Eu dizia a mim mesmo que não me importava, porque gostava de ferramentas, e ser útil era, por si só, uma forma de linguagem. Mas ser útil é diferente de ser visto. Aos 16, eu já trocava fechaduras em casas alugadas para um senhorio que pagava com dinheiro e reclamações.
Aprendi o som de um cilindro quase encaixando, o jeito que o metal fala se você escuta. Eu gosto dessa certeza, alinhar os pinos, girar o miolo, porta aberta. As pessoas choram, dizem obrigado. Sem caderninhos, sem drama. Conheci a Ana no chamado de emergência, uma porta trancada. Ela me trouxe um copo d'água e perguntou se eu queria limão. Limão. Esse detalhe ainda vive na minha cabeça. Nos casamos no cartório, com um bolo de supermercado e um pequeno buquê que a Ana amarrou com linha azul do kit de costura dela. O bolo não ficou bonito nas fotos, mas tinha o gosto perfeito. Andrew se casou com Jenna num vinhedo. Tinha drones e hashtag. Quando Léo nasceu, eu o segurei e pensei, é isso. Esse é o meu trabalho agora. Tornar o mundo um pouco mais gentil nas bordas. A gente não tem muito, mas tem regras claras: não mentir, não fazer contas, não transformar ajuda em arma. Do meu lado da família, tudo vem em pequenas pedidas. Nick, pode instalar uma fechadura digital na casa do Andrew? Ele pagaria um profissional, mas somos família. Nick, dá pra ver a porta da garagem sábado? Tá fazendo barulho. Seu pai não consegue cochilar. Nick, pode buscar as crianças? O dia de espada Jenna se estendeu. No começo, eu dizia sim pra tudo. É assim que se mantém a paz pagando o imposto. Só que o imposto virou dízimo. Se eu cobrasse, seria frio. Se não cobrasse, seria um bom filho. O caderno sempre existiu. Só mudavam os rótulos para me manter no meu lugar. Aqui em casa, a gente mantém um caderninho de orçamento. Números a lápis, mercado, gasolina, aluguel. No ano passado, acrescentei uma paginazinha, trabalhos para família, horas, peças. Disse a mim mesmo que era só para lembrar. De janeiro a junho, $37 de mão de obra. Peças, $213. Reembolso, $0. Em março, mamãe mandou mensagem: a gente acerta depois da Páscoa. Veio a Páscoa, depois o Dia das Mães, depois as coisas apertaram em junho. Mas o Andrew postou uma foto da nova máquina de expresso com a legenda: invista nas manhãs. Legal. Não é só sobre dinheiro. É sobre postura. Sobre a suposição de que o nosso tempo é elástico. Que a rotina do Léo pode se curvar diante das coisas reais. Ano passado, tentamos fazer uma festa conjunta pro aniversário dele. Faz sentido, disse minha mãe. As crianças precisam aprender a compartilhar. Esse compartilhar acabou virando nosso filho desaparecendo no fundo da festa, enquanto os filhos do Andrew ficavam no centro, com o maior pedaço do bolo e o topo escrito a família em primeiro lugar. As fotos ficaram adoráveis. Léo me perguntou depois se a festa conjunta significava que não era realmente dele. Ana chorou no banheiro com o ventilador ligado. Ela odeia chorar onde alguém pode ouvir. Eu fiquei do lado de fora, olhando para o suporte de toalhas que instalei na casa dos meus pais e pelo qual nunca me pagaram. Pensei em mandar uma fatura com uma linha chamada respeito. Mas não mandei. Parecia mesquinho. E, além disso, eu sabia que o velho caderninho transformaria isso em prova de que eu era calculista. Minha mãe tem um tom diferente quando fala o nome dos filhos do meu irmão, suave, doce, como colher mergulhando no mel. Mas quando fala o nome do Léo, é rápido, prático, como se estivesse preenchendo um formulário. Ela não faz por mal. Acredita de verdade que ama todos nós igualmente. Mas o caderninho diz o contrário. Nas semanas antes do aniversário de 10 anos do Léo, planejamos algo simples. 12 balões, R$16. Cachorros quentes, pães, suco de R$41. Pratos de papel e velas R$9. Uma rede de futebol usada comprada online R$20. Chocolate, manteiga, farinha R$27. Total, R$113. Léo fez a lista de convidados com 5 amigos, escrevendo os nomes em letras grandes e cuidadosas. Desenhou um bolinho ao lado de cada nome. Guardou 2 lugares para os primos porque ele ainda quer que tudo dê certo. Então veio a conversa na cozinha da minha mãe. Adie ou faça junto com o Andrew. Os filhos dele não se sentem especiais o suficiente. Eu disse a não.
E me assustou quão baixo o som dessa palavra saiu. Naquela noite, o celular começou a vibrar. Mensagens da tia. Ligações do pai. Áudios do Andrew com aquela voz de irmão conciliador. O padrão é previsível. É tão difícil assim fazer um acordo? Tia. Seja prático, somos uma família só, pai, que só é prático quando convém. Traga o bolo pra cá, temos um tema. Andrew, sempre preocupado com a marca. Não seja egoísta, Nicholas, a mamãe. Ela só usa meu nome completo quando acha que está me salvando de mim mesmo. Ana me observou colocar o celular virado para baixo. O que você quer fazer? Ela perguntou. Olhei para as fitas coloridas sobre a mesa da cozinha. Pensei nos desenhos do Léo colados na geladeira. Quero dar ao nosso filho o dia dele, eu disse. E quero parar de negociar pela alegria mais simples. Ela assentiu. Então vamos fazer isso. A última mensagem da minha mãe chegou às 22h41. Se vocês realmente fizerem isso, não tragam ele aqui depois. Não podemos apoiar suas escolhas. Você lê uma mensagem dessas e percebe. Apoio, nessa família, sempre significou controle. Dormi leve. No meu sonho, eu girava um cilindro teimoso de fechadura. Ele finalmente clicou. Domingo de manhã, Léo entrou correndo na cozinha, com as meias trocadas. É hoje? Já sou 2 dígitos? Perguntou. É hoje, respondi. 2 dígitos. Decoramos o bolo juntos. Eu não sei fazer aquelas voltas lisas de confeitaria, as minhas ficaram parecendo pequenas ondas. Léo disse que pareciam montanhas. Ana fez o 1 e o 0 um pouco tortos. E ficou perfeito assim. Às 9h12, minha mãe ligou. Deixei tocar. Às 9h14, o Andrew. Às 9h19, meu pai. O registro de chamadas parecia um alarme de incêndio. Abrimos o portão do pátio. Eu colei um cartaz de papel com uma seta escrito Léo faz 10, como se fosse um mapa do tesouro. As crianças começaram a chegar, mochilas, risadas, cumprimentos tímidos que logo viraram bagunça. Que, aos 10 anos, é só outra palavra para felicidade. Jogamos pênaltis na rede usada. Léo marcou um gol, escorregou de joelhos e gritou yes, como se tivesse anunciado algo muito maior que futebol. Às 10h03, o portão sacudiu. Minha mãe entrou, Andrew e Jenna logo atrás dela, como uma pequena parada que esqueceu de conferir o horário. Vieram sem convite, e vestidos como se fossem os anfitriões. Meu estômago afundou. Ana se endireitou um pouco. Léo veio pro meu lado e segurou minha mão, a palma grudenta de glacê que ele tinha provado. Mamãe olhou ao redor, os balões, os pratos de papel, a rede de R$ 20 como se tudo fosse contrabando. Fez aquela cara que faz quando um garçom põe coentro no prato dela. Nicholas, disse ela, em voz alta. Nós te falamos as condições. Essa é a festa do Léo, respondi, calmo. Ouvi meu próprio tom e me senti firme. Andrew sorriu como político em campanha. Cara, não viemos brigar. Viemos salvar isso. Leva o bolo para nossa casa. Os primos estão esperando. Temos entretenimento, uma churrasqueira melhor, um arco. Vai ficar bonito. Jenna tentou intervir. Vamos ser adultos, tá? Disse para mim, depois suavemente para minha mãe, não é uma competição. Mamãe a ignorou. Você está fazendo as outras crianças se sentirem inferiores, anunciou. Isso não é quem nós somos. Olhei para os amigos do Léo de olhos arregalados, segurando copinhos de papel. Olhei para o meu filho. E olhei para a mulher que me deu a luz e, de algum modo, esqueceu que comemorar não é roubar. Vocês podem ficar e serem gentis, eu disse, ou podem ir embora. Os olhos dela se arregalaram, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Como é que é? Perguntou. Você me ouviu, respondi. Sem discursos, sem condições, sem resgates. Ou vocês são convidados, ou saem. Andrew riu. Grandes palavras para um orçamento pequeno.
Por um instante, senti vontade de listar cada hora gratuita que eu despejei na casa dele, as câmeras de segurança, as fechaduras trocadas quando ele perdeu as chaves, os sábados de manhã que eu dei para que o fim de semana dele respirasse. Em vez disso, fiz a coisa mais simples, a única que parecia verdadeira. Chega, eu disse. Andrew piscou. O quê? Pare de transformar o aniversário do meu filho em algo sobre os seus filhos, falei. Pare de transformar nossa vida no seu projeto. Pare de entrar em lugares onde não foi convidado e agir como se fosse o dono da casa. Mamãe mudou imediatamente para o modo culpa. Depois de tudo que fizemos por você? Você transforma fizemos por você em uma cobrança, eu disse. E eu parei de pagar essa conta. Andrew deu um passo à frente, baixando a voz para tentar parecer ameaçador. Pense bem no seu próximo passo. Já pensei, respondi. É o bolo. Virei-me para as crianças. Quem quer cantar? O pátio se encheu do coro desafinado e alto de crianças de 9 e 10 anos. O rosto do Léo brilhou de felicidade. Ele fechou os olhos para fazer o pedido, depois os abriu e soprou as 10 velhinhas de uma vez. Ele gritou um uhul. E todos gritaram junto. Parecia oxigênio. Mamãe ficou imóvel por um instante, depois estalou. Se vocês saírem assim, não voltem mais. Não vamos aceitar ser tratados desse jeito. E nós também não vamos ser tratados daquele jeito, eu disse, calmo. Sem raiva. Só um fato. Andrew tentou mais uma cartada de poder. Me manda mensagem quando voltar à razão. Não prometi nada. Eles foram embora. A gente cortou o bolo. Os meninos brigaram pelo pedaço do canto. Alguém derramou suco. Outro gritou, gol de novo. A vida seguiu. Quando o último convidado foi embora com uma sacolinha grudenta, nosso pátio parecia ter passado por uma tempestade de confete. Ana encostou em mim e sussurrou. Tenho orgulho de você. Soltei o ar pela primeira vez naquele dia. Eu falei sério, disse. Isso não é vingança. É encerramento. A gente limpou tudo, depois olhou ao redor da casa como quem observa um mapa. E finalmente entendeu. Arruma uma mala, falei. A gente precisa de uma noite longe desse barulho. Enfiamos roupas numa mochila, coloquei documentos numa pasta, e Léo escolheu 2 bonequinhos de Lego para eles não ficarem sozinhos. Deixamos a torneira pingando, aquela que a gente vivia ignorando, e o pote de moedas em cima do balcão. Trancamos a porta por fora. A fechadura clicou, e soou como uma frase terminando no lugar certo. Nos hospedamos num motel simples na saída da Rota 8. O ar-condicionado zumbia como um amigo constante. Léo dormiu entre nós, cheirando açúcar. Ana me olhou na luz fraca e perguntou. A gente tá mesmo fazendo isso? Estamos, eu disse. Não fomos longe. Fomos só o bastante para ouvir nossas próprias vozes. 2 noites de motel viraram um aluguel temporário em cima de uma barbearia. O dono me entregou as chaves e disse. A trava da porta enrosca. Você parece saber lidar com isso. Consertei em 5 minutos e senti que talvez a gente fosse ficar bem. Levamos só o que dava para carregar, 2 mochilas, uma mesa dobrável, o puff do Léo e o pote de moedas. Compramos um colchão de segunda mão e um sofá de R$ 40 que pendia pro lado esquerdo. O lugar cheirava a loção de barbear no andar de baixo e ar fresco no de cima. Todas as manhãs, a gente acordava com o som do rádio da barbearia e o barulho das máquinas de cortar cabelo. Eu gostava disso. Soava como gente trabalhando. As reações da família vieram em ondas. Primeira semana, ligações. 27 chamadas perdidas da minha mãe, 14 do meu pai, 9 de números desconhecidos, tias, provavelmente. Os áudios pareciam comunicados de imprensa. Estamos arrasados. Mamãe? Seja razoável. Papai? Agora as terapias das crianças são caras por sua causa, Andrew. Clássico. Vamos conversar como adultos. Mamãe, de novo. Quando a raiva esfriou e virou manipulação, salvei todos os áudios em uma pasta chamada Um Tempo. Quando eu me sentia fraco, escutava e lembrava como é uma tempestade.
Segunda semana, o aperto financeiro. Mamãe mandou mensagem. A gente já te ajudou muito ao longo dos anos. Se você vai seguir esse caminho, precisamos acertar as contas. Ela anexou uma lista de empréstimos incluindo uma compra de supermercado de 2018 e um pacote de fraldas de 2015. Tirei print e adicionei a pasta a um tempo. Não respondi. Não dá para fazer auditoria no amor depois do fato só para tornar a desobediência cara. Terceira semana, a difamação. Jenna postou uma frase sobre ingratidão em um fundo bege e 3 pessoas curtiram com emojis de coração. Uma tia mandou, família perdoa. Outra, mas você exagerou. Prints, pasta há um tempo. Parei de abrir o Facebook. Nossa vida encolheu e ficou melhor. De manhã, eu levava o Léo para a escola pela Maple Street, passando pelo seu Ortiz varrendo a calçada da mercearia. Ele começou a guardar pirulitos de limão pro Léo. Seu menino é educado, dizia. À noite, jogávamos futebol no parque com uma bola já perdendo os hexágonos. Dever de casa na mesinha dobrável. Macarrão demais, risadas o bastante. Comecei a pegar mais trabalhos de chaveiro e aumentei minhas tarifas em $10 porque meu trabalho vale isso. Escrevi no recibo sem pedir desculpas. Alguns clientes estranharam, a maioria pagou. Também criei uma nova resposta para os pedidos rápidos da família. Posso ajudar com prazer, na minha tarifa padrão, $95 por hora, mais peças. Finais de semana, 115. Mamãe respondeu, LOL. Andrew mandou o print de um anúncio no Yelp. Respondi. Perfeito. Contrata eles. Ele não contratou. Em março, meu pai ligou às 6h13 da manhã. A garagem não fecha. Sua mãe tá chateada. Posso ir sexta às 2h. Tarifa, 95 mais peças. Silêncio. Você tá mesmo fazendo isso? Tô. Ele desligou. Chamaram o estranho que cobrou 140 e deixou a fiação uma bagunça. Mamãe mandou foto da bagunça com a legenda. É isso que acontece quando a família não ajuda a família. Escrevi e apaguei 5 respostas. Fiquei com nenhuma. Léo virou outro menino. Dormia melhor. Parou de perguntar. A gente vai na casa da vovó? Como se, dizendo do jeito certo, a resposta pudesse mudar. Ele começou a perguntar. Podemos convidar o Omar da escola? E a resposta era sim com mais frequência do que antes. A gente começou 2 potes, verão e emergência. Colocávamos gorjetas, bicos extras e, de vez em quando, um 20 que a Ana guardava quando vendia um presunto artesanal para algum vizinho. Os números cresciam devagar, depois mais rápido. Era entediante e sagrado. Não que fosse fácil. No segundo mês, o carro velho acendeu a luz de check-engine e tossiu caro. Ficamos sentados na oficina, ouvimos o orçamento, fizemos as contas. Dissemos não pra pizza de sexta e sim pro concerto. Léo perguntou. A gente é pobre? Respondi. A gente é cuidadoso. Ele achou o som melhor. Contou pro amigo. A gente é cuidadoso. Quer dizer que a gente escolhe a diversão de propósito. No fim da primavera, encontramos o Andrew na loja de ferragens. Ele olhou minha cesta dobradiças, placas de trava, grafite e deu um meio sorriso. Ainda jogando de faz tudo? Ainda jogando de filho mais velho? Respondi. Ele se inclinou. Você acha que é melhor só porque é teimoso? Eu acho que tô mais saudável porque parei de pagar uma conta imaginária. Ele pareceu confuso e um pouco irritado. Foi embora. Chegou o verão. Fizemos uma viagem de um dia pro lago. Gasolina, sanduíches, estacionamento de $7, um pouco de sol demais. Parecia que o mundo inteiro tinha voltado pro simples. Em setembro, recebi uma ligação da orientadora da escola. Meu coração afundou até ela dizer. Só queria contar o Léo sabe se defender. É gentil. Sentei na escada da barbearia e chorei com as mãos no rosto. Não alto só de alívio. Quase não falávamos mais com meus pais.
Eles mandaram 3 convites de fim de ano, todos cheios de subtexto. Respondemos com uma frase cada vez. Vamos ficar em casa. Boas festas. Eles mandaram fotos das mesas decoradas, dos pijamas combinando. A gente assou biscoitos e comeu nos nossos pijamas que não combinavam. Léo dormiu no sofá torto, com chocolate na bochecha. Um ano passou como um carrinho andando devagar. Na semana antes de fazer 11, Léo perguntou: posso convidar meus primos de novo? Falou com esperança e cuidado, como quem testa um alarme. Você pode, eu disse. Mas talvez eles não venham. Mesmo assim, ele escreveu os nomes deles na lista logo depois de Omar, Liam e Eva. Desenhou mini bolas de futebol ao lado de cada plano da festa. Mesmo pátio, mesma rede agora remendada com linha de pesca, mesmo bolo. Minhas ondas de glacê estavam melhores. E alugamos uma máquina de bolhas de um cara para quem eu tinha ajudado a abrir a loja uma vez, de madrugada. Ele me deu desconto e disse: você me salvou aquele dia. Comunidade é estranha. Pesa mais para quem levanta. Às 2h05 no dia da festa, Jenna chegou com os primos. Sem o Andrew. As crianças estavam meio tensas, mas viram as bolhas e esqueceram de ser estratégicas. Eles pularam na espuma como filhotes. 5 minutos depois, minha mãe apareceu, segurando uma sacola de presente grande demais pro que tinha dentro. Ela examinou a cena como uma juíza, depois tentou reunir os primos para uma foto dos netos, mas eles escaparam, rindo, para correr atrás das bolhas. Ela pareceu perdida por um instante. Léo entregou um copo de papel pro primo e disse: a gente guarda o canto do bolo pro aniversariante. Se quiser, o outro canto é seu. O primo respondeu: legal. Eles sorriram. Poderia ter sido tão simples o tempo todo. Às 3h10, Andrew chegou. Atrasado, de óculos escuros, o tipo de entrada barulhenta. Olhou em volta, viu a alegria que não girava em torno dele e fez uma cara de quem cheirou uma ideia ruim. Então é isso que estamos fazendo? Disse. Festa estilo orçamento. Inspirador. Jenna falou o nome dele num tom de aviso. Mãe tentou aliviar o clima com uma risada quebrada. Mas as pessoas continuaram rindo das bolhas. A alegria é teimosa. Andrew se aproximou de mim. Tá feliz? Perguntou. Você partiu o coração da mamãe para isso? Para esse sorrisinho de criança? Tô. Respondi. Ele zombou. Acha que é herói porque comprou suco genérico e vive dizendo limites? Enquanto isso, tivemos que pagar terapia para os meus filhos porque você os excluiu. Fez aspas no ar, como adolescente. Quase pedi os comprovantes, mas aprendi. Esse tipo de conta também não se audita. Ele se inclinou, a voz cortante. Você deve um pedido de desculpas para mamãe. Hoje. Na frente de todo mundo. As crianças pararam. As bolhas estouraram. O sol deixava tudo nítido demais. Abaixei para Léo. Tudo bem? Ele assentiu. Corajoso. Levantei-me. Andrew, disse, você precisa ir embora. Ele riu. Me obriga. Não levantei a voz. Tenho 71 mensagens de voz e 94 mensagens de texto do ano passado com você e a mamãe ameaçando consequências. Se você não sair, vou registrar como uma perturbação. Não tô blefando. Números importam para ele. Ele vacilou. Mamãe tentou mais uma virada. Nicholas, não faça isso na frente das crianças. É exatamente aqui que devo fazer, respondi. Para que elas vejam como é um limite sem gritar. Jenna segurou o braço de Andrew. A gente tá indo embora, disse. O tom dela significava cansei de ser plateia. Ele se soltou, virou-se no portão e gritou. Você vai se arrepender disso. Soou pequeno diante do riso das crianças e das bolhas flutuando. Voltamos pro bolo. Léo ganhou o canto dele. O primo, o outro. A alegria reiniciou. Naquela noite, meu celular acendeu com mensagens que variavam do ensaiado.
Famílias têm desentendimentos, até ofensivo. Coloquei o telefone virado para baixo. Lavei a faca do bolo. Deitei meu filho na cama. Melhor festa. Ele disse. E ele adormeceu como quem confia que o chão não vai se mover. Se você passou a vida sendo o cara do fundo, leva um tempo para se acostumar a ocupar espaço. Você quer se desculpar o tempo todo por existir no quadro. Eu não faço mais isso. Nossa vida não é cinematográfica. É matemática de fila do caixa, escada emprestada e sopa nas terças-feiras. É Ana fazendo bainha em calças na mesa da cozinha. Sou eu chegando em casa cheirando a metal e grafite, e Léo gritando "Andestranca", quando abro a porta e eu respondendo "Antranca" de novo, porque somos bobos assim. São os potes em cima da geladeira, com etiquetas, chuteiras, acampamento, fundo do carro cheios de notas de 1 e 5 que, juntas, viram algo verdadeiro. Minha mãe ainda manda mensagens às vezes. Feriados neutros. Uma foto de crisântemos. Um link para um artigo sobre perdão. Respondo quando quero, com frases completas. Quando não quero, não respondo. Ela nunca disse "me desculpe". Eu parei de escrever essa frase por ela, dentro da minha cabeça. Andrew mandou um parágrafo na primavera. Devíamos voltar a ser irmãos. Família perdoa. Preciso de ajuda para instalar um sistema de câmeras. Pode vir sábado? Respondi. Tô ocupado. Ele retrucou. Sempre egoísta. Não deixei isso me atingir. Palavras só pesam se você dá espaço para elas caírem. As pessoas perguntam se eu ainda tô com raiva. Eu estava. Agora tô claro. E há uma diferença. Aqui está o que eu sei e o que ensino ao meu filho. Alegria não é uma torta da qual você rouba um pedaço quando oferece outro ao seu filho. Ajuda não é ajuda se vira recibo toda vez que você diz a não. Limites não são vingança, são portas que trancam por dentro para manter a casa em paz. Dizer a não sem justificar é uma habilidade. A gente não faz isso é uma frase completa. Nunca foi sobre vencer. Não existe placar no amor saudável. Era sobre encerramento. Que é só outra forma de dizer trancar a porta que nunca te protegeu e atravessar aquela que protege. Ainda sou chaveiro. Ainda apareço quando alguém está preso. Ainda escuto aquele clique pequeno que diz "é hora". Antes eu achava que meu trabalho acabava na porta. Agora sei que ele também vive na nossa mesa de cozinha. No pátio com um bolo torto. No portão onde eu disse: você precisa ir embora. E dessa vez, eu quis dizer: eu não vou deixar ninguém racionar o aniversário do meu filho para que outros se sintam especiais. Não vou fazer trabalho gratuito para comprar lugar numa mesa onde nunca somos servidos. Não vou pagar juros emocionais por dívidas que nunca assinei. Vou manter minha casa simples e minhas regras mais simples ainda. Seja gentil. Seja honesto. Seja seguro. Não é sobre vingança. Eu disse ao meu irmão. É sobre encerramento. E ainda é. Alinhamos os pinos. Giramos. A porta se abriu. E nós atravessamos. E ficamos.